Fala aí, galera, aqui é o JP e hoje a gente vai fazer exercícios da apostila Koch para o terceiro ano de Química 133, apostila 5, capítulo 15, que trata das reações de substituição em alcanos, ok? Vamos lá, primeiro exercício que a gente vai fazer, exercício da Sesgran-Hill. Sem considerar a isomeria ótica, o alcano de massa molecular 86U, que apresenta 3 derivados monobromados, é o... Vamos lá. Ele diz pra gente que ele quer um composto que tem apenas 3 derivados monobromados. Como assim monobromados? Eu vou pegar hidrogênio, lembrando que em alcanos eu troco apenas hidrogênios. Eu vou tirar o meu hidrogênio e colocar um átomo de bromo, apenas um, ok? Então eu vou trocar apenas um hidrogênio e assim a gente vai comparar. Detalhe aqui que ele fala que não é para considerar isomeria ótica. Vamos testar cada um aqui dos compostos. Se a gente já achar a resposta, ótimo. Primeiro composto que ele dá aqui para a gente é o 2,2 de metilbutano. Tá aqui, ó, cadeia principal, butano, e no carbono 2 eu tenho aqui 2 radicais metil, ok? Lembrando que para a gente saber quantos derivados eu tenho monobromados, né, ou qualquer monohalogenados de maneira geral, é só eu analisar quantos tipos de carbono diferente eu tenho. Então, lembrando na prioridade, a gente começa com os carbonos terciários, ok? São os que têm maior prioridade na substituição, depois secundário e, por fim, primário, ok? Vamos lá. Se a gente começa a analisar aqui, a gente vê que esse carbono aqui da ponta eu vou chamar de carbono verde. Esse carbono é exatamente igual a esse daqui de cima, não só porque ele é um CH3, mas porque se eu olho em quem ele está ligado, eu vejo que dá exatamente a mesma coisa. E também a mesma coisa aqui de baixo. Então, perceba que, na verdade, esses 3 carbonos contam apenas como um tipo, ok? Já que eles são exatamente iguais. Depois nós temos mais esse carbono aqui, que eu chamei ele de carbono vermelho, e mais esse carbono aqui. Perceba que agora esse é um CH3, mas a quem ele se liga é diferente desses outros aqui, por isso que eu chamei ele de carbono amarelo. Por que eu não considerei esse daqui? Porque ele é um carbono quaternário. Carbono quaternário não faz reação de substituição, ok? Uma vez que ele não tem hidrogênio ligado nele. Então, eu não faço essa troca. Por isso que a gente considera do terciário para trás, tá bom? Então, nesse primeiro aqui exemplo, a gente já achou um que vai ter 3 derivados monobromados. Agora a gente precisa conferir se a massa molecular dele é 86U. Lembrando que o carbono tem massa atômica 12 e o hidrogênio 1. Se a gente lembrar aqui, né, ou se caso você não se lembrar, mas quiser contar, né, montar a fórmula molecular, esse composto aqui ele vai ter 6 carbonos, né, então tá aqui, ó, 4, cadeia principal com mais 2, 6. E como é um alcano, ele vai ter o dobro mais 2 de hidrogênios, então é C6H14. Sendo C6H14, o que eu faço para calcular a massa molecular dele? Tá aqui, ó, 6 vezes 12, que dá 72, ok? Então, cada carbono vale 12, e os 14 hidrogênios que valem 1, mais 14, que dá exatamente 86U. De fato, é tudo que ele pediu, que um alcano que tenha 3 derivados monobromados e massa molecular 86U. Alternativa A, a gente já achou a nossa resposta, ok? Se você não lembrasse aqui da fórmula geral, né, de CnH2n mais 2, era só você contar. Então, aqui eu tenho, ó, 3, 6, 9, 12, e aqui nesse carbono eu tenho mais 2 hidrogênios, 14. Aqui eu não tenho nenhum, beleza? Só para a gente confirmar aqui, eu vou fazer a letra B só para vocês poderem analisar. Olha aqui, ó, esse daqui é o 3-metilpentano, então tá aqui, ó, o meu pentano, e no carbono 3 eu coloquei um metil. Se a gente analisa quais são os derivados, quantos tipos de carbono eu tenho para saber quantos derivados eu vou ter, eu tenho aqui, ó, um tipo de carbono, 2 tipos de carbono, né, o segundo tipo, terceiro tipo de carbono e o quarto tipo. Então, aqui a gente teria 4 derivados e não 3. Então, já posso ignorar.
É a mesma coisa aqui, mesma lógica que você seguiria para os outros. Se você fizesse comparando um por um, veria que nenhum deles daria certo, ok? Então, a alternativa A é a nossa resposta. Perceba que ele não perguntou produto nem nada, apenas quis essa informação da quantidade de derivados. Exercício 2 agora, ele diz o seguinte: o produto principal da reação de substituição é... Ele quer produto principal, eu não preciso analisar todos os produtos. Lembrando que o produto principal eu procuro um carbono terciário, se eu não achar, procuro secundário e aí, por fim, primário. Esse carbono aqui é o nosso carbono em questão, ele é um carbono terciário. Esses outros aqui são todos primários, então é aqui que vai ocorrer a minha substituição. Qual vai ser a substituição? Eu tiro o hidrogênio e entro com um átomo de cloro. Tá aqui, esse é o meu produto, ok? Esse é o meu produto principal da reação de substituição, ok? O produto orgânico. Esse daqui é o 2-cloro, 2-metilpropano. Lembrando que aqui esse 2 do metil é opcional, uma vez que se eu coloco o metil aqui ou aqui, não coloco ele no carbono 2, deixa de ser um metil e ele passa a integrar a cadeia principal. Então, a alternativa correta aqui é 2-cloro-metilpropano, alternativa E, ok? Nesse caso, sim, ele pediu o principal, tá certo? Exercício 3 agora, diz o seguinte: identifique o número de produtos monoclorados obtidos pela substituição de qualquer átomo de hidrogênio em 2,4 de metilpentano por um átomo de cloro, sem considerar os isômeros óticos, ok? Se tivesse aí, teria que ver carbono quiral, enfim. Então, ele quer quantos produtos, ok? Ele não quer quais, só quer saber quantos, sem considerar os isômeros óticos. Aqui a gente novamente vai desenhar o nosso alcano e ver quantos tipos de carbono eu tenho. Tá aqui, pentano, 5 carbonos, no carbono 2, no carbono 4, eu tenho radicais metil. Se eu começo a analisar aqui a minha cadeia, né, eu tenho aqui, ó, esses 2 carbonos são exatamente iguais, e quando eu olho do outro lado, né, aliás, vamos começar aqui, 2 iguais, depois temos esse daqui que eu chamei de amarelo, que aí é diferente, e depois temos o vermelho. Agora, quando eu começo a olhar para esse outro lado, eu percebo que esse lado é basicamente o espelho desse. Então, eu tenho aqui, ó, um carbono novamente amarelo, porque o amarelo vai estar ligado ao vermelho e vai estar ligado a 2 verdes, ok? Então, perceba que, na verdade, aqui eu tenho esses 4 carbonos em verde são exatamente iguais. Então, eles vão contar como um tipo de produto só. Depois, o carbono amarelo conta com mais um, e depois o carbono vermelho como mais um. Ao todo, nós temos 3 produtos monoclorados, ou seja, que eu vou fazer apenas uma substituição, ok? Não perguntou aqui qual seria o principal nem nada. Se caso perguntasse, os carbonos em verde são todos primários. O carbono em amarelo é terciário e o vermelho secundário. Então, o produto principal seria fazendo a substituição em algum dos amarelos, tanto faz qual, ok? Vamos agora para o exercício número 4, dos exercícios extras, que diz o seguinte: um químico faz uma reação do terc-butano, nome oficial metilpropano, com bromo líquido, Br2, na presença de luz solar ou aquecimento a 300 graus Celsius. Admitindo-se que ocorra apenas monossubstituição, é correto afirmar que o número de produtos formados nessa reação é. Então, mesma coisa que os outros já pediram. Vamos desenhar aqui, ó, o metilpropano, lembrando que ele quer apenas uma monossubstituição. Tá aqui, ó, propano, coloquei um radical metil nele. Okay? Não preciso numerar, como eu já expliquei, senão ele passa a integrar a cadeia principal. Para a gente saber aqui o número de produtos, é analisar os tipos de carbono. Então, nós temos aqui um carbono verde, temos outro carbono verde exatamente igual e outro carbono verde. E aí, temos aqui um carbono amarelo. Então, como nós temos apenas 2 cores, né, 2 tipos de carbono, temos apenas 2 produtos. Lembrando aqui que o produto principal seria trocando o amarelo porque ele é terciário, ok? Trocando o hidrogênio do amarelo por um bromo, beleza? Agora, para a gente fechar, exercício número 5, que diz o seguinte: na reação de 2-metilbutano com cloro gasoso, ocorreu substituição de hidrogênio. Qual o composto clorado obtido em maior quantidade? Então, ó,
Ele quer o produto principal apenas. Vamos desenhar. Tá aqui a minha reação, olha só. Eu tenho o 2-metilbutano, ok? Tá aqui, ó, butano, e um metil no carbono 2. Temos aqui o cloro gasoso. Para fazer essa reação, ele usa luz solar e aquecimento. Se a gente analisa qual vai ser o principal, tem que ver aqui, procurar um carbono terciário. É exatamente esse carbono aqui, ele é terciário. Então, é aqui que eu vou fazer a troca. Eu tiro o hidrogênio daqui e coloco um cloro, ok? Coloquei o cloro, tirei o hidrogênio e formei HCl. O nome desse produto, no carbono 2 nós temos um cloro e temos um radical metil. Então, esse é o 2-cloro, 2-metilbutano. Alternativa D. Beleza? Fechamos aqui a nossa aula de exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.